O caso Maria Sintra, conhecido por caso Lins, pois os fatos se deram em uma cidade paulista que tem o mesmo nome, mas que na casuística ufológica leva o nome da testemunha protagonista do caso. O caso Maria Sintra está entre os casos clássicos mais importantes na casuística ufológica brasileira. Era madrugada do dia 25 de agosto de 1968, quando no sanatório Serafim Ferreira, na cidade de Lins, em São Paulo, ocorreu um fato muito estranho, que mexeu e dividiu toda a opinião pública. O caso repercutiu por todo o país, sendo copiosamente divulgado por várias revistas e jornais brasileiros. A SBDEV, Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, 4 meses após o acontecido, entrevistou Dona Maria José Sintra, a protagonista do caso, em sua residência, situada em Caiçara, localizada a 45 minutos de distância a pé do prédio do sanatório. Segundo suas palavras em seu depoimento, havia levantado lá pelas 5 horas da manhã do dia 25, e enquanto fazia suas orações como de costume, ouviu estranhos ruídos que lembravam o som de estalinhos no pátio externo do sanatório. Pensando ser um carro, talvez trazendo mais um paciente para internação, olhou pela janela, mas o que viu foi um vulto que parecia ser uma mulher parada em frente à porta do sanatório. Pediu que a esperasse, pois já iria atendê-la, e desceu para abrir a porta. Então Dona Maria vestiu seu jaleco e foi ao encontro da mulher que a aguardava do lado de fora da porta de entrada da instituição psiquiátrica. Naturalmente, ela perguntou à mulher se era internação. A resposta veio em forma de um idioma ou dialeto desconhecido. Então aquela estranha mulher entregou-lhe um recipiente com uns 20 centímetros de comprimento. Pensando que ela pudesse estar querendo água, a levou até o bebedouro do hall de entrada. E reparou, enquanto o enchia, nas características do recipiente, que passava a impressão de ser constituído por um bom material e muito bem feito, além de ter uma certa beleza. E ao devolver o frasco à visitante, ela estendeu a mão onde segurava uma espécie de caneca para que Dona Maria lhe desse mais um pouco de água. Dona Maria não soube dizer de onde aquela estranha mulher havia retirado aquele objeto, pois não havia visto nada mais em suas mãos. E em seguida, como em um passe de mágica, a caneca já estava nas mãos da visitante desconhecida. A visitante bebeu da água sem dar uma palavra em resposta à fala de Dona Maria, que disse que a água dali era muito boa enquanto a estranha bebia. Em seguida, a visitante deixou transparecer ter gostado de 2 automóveis que estavam estacionados no pátio externo, que estariam visíveis através dos vidros da porta. Os 2 veículos seriam um do médico de plantão e o outro do administrador da instituição. Em seguida, foram em direção à porta de saída, voltando pelo mesmo corredor por onde passaram. Chegando ao pátio, Dona Maria entregou o recipiente à visitante, que segurou em uma de suas mãos e deu-lhe uns tapinhas amistosos em suas costas, ao mesmo tempo que repetia a palavra embaúra, embaúra, embaúra. A mulher então saiu, e Dona Maria já ia fechando a porta quando percebeu que a estranha visitante, ao invés de ir em direção à saída, teria tomado rumo aos canteiros, que fica do lado oposto à saída, onde certamente não conseguiria sair, pois os muros do pátio são muito altos. E ao sair para tentar orientar a visitante, percebeu que acenderam algumas luzes difusas sobre a região dos canteiros, que logo percebeu tratar-se de um aparelho com o formato de uma pera, que pairava a cerca de 1 metro do solo. E por uma janela do aparelho, pôde ver mãos que acionavam em um painel algum tipo de dispositivo. A estranha máquina decolou assim que a visitante já estava em seu interior, emitindo os mesmos ruídos de estalinhos que Dona Maria havia ouvido antes de ver a mulher na porta do sanatório, dando início a toda a história. E no mesmo instante em que aquela máquina se deslocou para o alto,
houve um apagão em todo o prédio do sanatório Serafim Ferreira, relatou Dona Maria. Assustada com o que viu, Dona Maria entrou às pressas e trancou a porta. Devido ao grande susto, veio a ter micção involuntária, incontinência urinária, e sudorese, transpiração em excesso, deixando suas roupas muito encharcadas. Então relatou sua experiência ao administrador da instituição, assim que ele retornou ao trabalho. Mas o mesmo não acreditou em seu relato, fazendo com que ela se sentisse ofendida com o descrédito de sua história dado pelo administrador e sua esposa. Então Dona Maria os levou até o local do suposto pouso da aeronave desconhecida e puderam constatar por eles mesmos, perplexos, marcas de sapatos no interior do sanatório. Algumas das marcas eram de Dona Maria e outras da visitante. E do lado de fora existia por sobre o gramado uma depressão com aproximadamente 2 metros de diâmetro por 15 centímetros de profundidade, com um formato circular, e que em alguns locais a grama encontrava-se chamuscada. A CIOANE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, órgão pertencente à Aeronáutica, mantinha em sua estrutura a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que foi o responsável pela parte ufológica da investigação, fazendo as coletas de amostras do gramado para análise. A própria Dona Maria afirmou em entrevistas ao longo dos anos que havia se arrependido de contar sua experiência, pois depois disso passou a ser alvo de chacota, piadas e brincadeiras de mau gosto, e isso a deixou muito magoada. Em suas palavras, teria sido muito judiada. Existem inúmeros casos ocorridos em regiões diferentes do Brasil, que ocorreram com pessoas que não se conhecem e nunca se viram ou falaram entre si, mas que em seus relatos descrevem o ser ao qual tiveram contato. E em suas descrições existem muitos pontos que poderiam até mesmo levantar a hipótese de uma possível ligação entre estes casos. O ser de suas descrições seriam todos de aparência nórdica, pele muito branca, loura, olhos azuis amendoados, magra e baixinha com aproximadamente 1,60 m de altura, com vestes longas e de mangas bem compridas, e usava uma touca parecida com aquelas usadas por nadadores. Dona Maria conta em seu relato que a mulher usava um vestido de gola alta e mangas compridas e tinha uma espécie de touca na cabeça. O que podemos constatar é que muitos detalhes da descrição feita por Maria Sintra são encontrados em diversos relatos em épocas locais diferentes e com pessoas que se encontram distantes umas das outras. Com certeza, Dona Maria contou uma experiência real vivida por ela, e a comprovação disso são as marcas deixadas no solo em meio ao gramado do sanatório onde tudo aconteceu, onde foi realizada uma investigação por peritos no assunto. Amostras de materiais foram analisadas por especialistas da aeronáutica, além de que todos no local confirmaram ter presenciado o apagão descrito por Maria no momento em que o objeto partiu, desaparecendo rapidamente no céu, deixando Maria assombrada com o que viu. Os detalhes descritos em outras ocorrências só fazem aumentar e reforçar a certeza de que Dona Maria certamente recebeu a visita de um alien do tipo nórdico. E quanto mais nos aprofundamos nesta história, ficamos ainda mais convencidos quando cruzamos o seu relato com informações contidas de diversos outros casos ao qual ela jamais teve conhecimento e de pessoas que nunca teve contato.